Todo mundo bem? Animados? Sim. 2 para o advérbio. Acordado, pensaram assim, Flávia, eu amo advérbio. Bom, entre o substantivo, o adjetivo e o advérbio tem uma certa prioridade na vida. Vocês conseguem perceber que ele é uma classe mais do que, como é que eu posso dizer, prestigiada, né? Apesar de que não negligencia a flexão de grau, nem do adjetivo, nem do substantivo, tá? Que a flexão de grau ocorre em prova, beleza? É uma coisinha chatinha, mas é mais recorrente, tá? Plural de composto, bem menos, né? Bom, quando eu penso no advérbio, em termos de conceito, eu estou pensando nisso aqui, ó. Palavra invariável em tudo ou só em gênero e número? Em gênero e número, que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. A gente ainda tem que considerar que, ocasionalmente, o advérbio modifica uma oração inteira. Em regra, todo advérbio exprime uma circunstância. Aí, quando eu falo que ele exprime uma circunstância, sempre dá para definir a circunstância? Não, são duas coisas diferentes, tá? Então, a gente tem assim, ó, as circunstâncias Então, as circunstâncias mais comuns são as únicas que existem? Não. Então, as circunstâncias mais comuns são de tempo, modo, lugar, dúvida, afirmação, intensidade e negação. Existem outras, nem sempre o quê? Tão específicas, que você não consegue falar o de que é, tá? Então, existem outras possibilidades de circunstância, nem sempre tão o quê? Específicas. O que seriam outras possibilidades de circunstância? Finalidade, causa, não é isso? Não seriam outras possibilidades? Então, existem outras possibilidades, nem sempre tão específicas, que você não consegue categorizar tão direitinho. Então, só para você ter uma ideia, tá? Algumas opções: finalidade, causa, concessão, exclusão. Então, existem outras possibilidades, nem sempre tão específicas. Ou seja, nem sempre eu consigo atribuir esse sentido, essa natureza circunstancial a um advérbio, tá?
Então, vamos pensar no que a gente tem aqui, tá? Vamos fazer, tipo, pedacinhos do que está aqui. Então, é uma palavra invariável em gênero e número que modifica o verbo, o adjetivo ou outro que advérbio. Estou exemplificando esse conceito todo aqui desse lado, beleza? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele acordou cedo. Cedo não é a hora que ele acordou? Então, isso daqui é um advérbio modificando quem? O verbo. Então, eu tenho um advérbio modificando o verbo, não é isso? Vamos supor que eu tivesse assim, ela era muito jovem. O que está acontecendo com esse muito? Quem que ele está modificando? Jovem, né? O jovem é uma qualidade do ela, concorda comigo? Ela era jovem, elas eram jovens, não é um adjetivo? Então, esse daqui é um adjetivo e eu tenho um advérbio modificando o adjetivo. Ela era muito jovem, não é isso? Bom, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele acordou muito cedo. Cedo está modificando a hora que ele o quê? Acordou. É um advérbio modificando um verbo. E o muito é o tanto que ele acordou ou o quanto cedo ele acordou? O quanto cedo, né? Então, esse daqui está modificando esse. Então, é um advérbio modificando outro que? Advérbio. Beleza? Bom, eu posso ocasionalmente ter isso aqui, ó. Infelizmente, ele não foi ao evento. O que acontece com infelizmente? É um advérbio que está modificando a oração o quê? Inteira. O infelizmente não é por causa do não é por causa do foi, é infelizmente ele não ter ido ao evento. Todo mundo consegue perceber que esse advérbio topicalizado, o que é topicalizado? Que ele está em qual posição? No início da frase. Ele modifica a oração inteira. Então, é um advérbio e ele está modificando toda uma o quê? Oração. Esse advérbio aqui aparece topicalizado. O que quer dizer isso? No início da oração. Então, modifica a oração inteira. Infelizmente, ele não foi ao evento. Beleza? Quando ele está no fim, ele pode modificar a oração toda? Não. Ele não tem essa propriedade. Beleza? Para ele modificar a oração toda, ele tem que vir no início. Tá? Isso também não é uma regra assim, toda vez que está no início, modifica a oração inteira. Não. Porque eu posso, não gosto de peixe. O não está modificando só qual verbo? Gostar. Beleza? Mas no início com vírgula... Não vamos generalizar. No início com vírgula quer dizer que modifica a oração inteira? Você tem que observar mesmo. Porque o advérbio não é uma relação de sentido. Então a gente tem que observar. Aqui dá para ver que o infelizmente não é para o não. O infelizmente é para tudo, né? Ao fato de ele não ter ido o quê? Ao evento. Então prefiro que vocês observem, tá? Atualmente, hoje, costumam modificar a oração inteira. Beleza? Costumam. Tem casos que não modificam. Hoje quero doce, amanhã não. O hoje está se referindo só ao quê? Ao quero, né? Que amanhã eu não quero. Então, tem que avaliar. Tudo que é de sentido, gente, não adianta vocês quererem generalizar. Eu sei que o esforço é mais fácil de falar sempre, só que sempre dá errado. Não é? Se a gente não avaliar a frase, a gente acaba tendo um conceito que fica errado. Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Então, eu tô lá assim, ó. Em regra, todo advérbio exprime uma circunstância. Aí eu posso pensar assim, ele acordou cedo, isso aqui é uma circunstância de quê?
tempo. É saber ao tempo e ao modo também, né? Porque não deixa de ser a forma como ele o quê? Acordou. Mas como a gente está falando de horário, é mais habitual a gente colocar o quê? Tempo. Porque tem alguns que ainda vão ficar nessa categoria dúbia, né? Ela era muito jovem. Intensidade. Muito aqui, intensidade. E o cedo nós vamos colocar o quê? Tempo. Infelizmente, modo. Não. O que nós vamos colocar? Negação. Observe que eu só peguei os advérbios, ou seja, uma palavra só. Todo mundo percebeu que eu peguei só os advérbios? Porque eu poderia ter uma locução o quê? Adverbial, que é outra coisa. Beleza aqui? Agora, deixa eu te dar uma dica importante, ó. Vou colocar assim, observação. Em uma sequência de advérbios terminados em mente, o sufixo pode se restringir a quem, gente? Ao último elemento. Então, em uma sequência de advérbios terminados em mente, eu posso ter um sufixo se restringindo ao último quê? Elemento, beleza? Então, o sufixo fica lá restrito ao último elemento. Então, se eu estou pensando assim, ó, ela agiu calma e gentilmente. Então, ela agiu calma e gentilmente. O que eu vou ter? Ela agiu o quê? Calmamente. Todo mundo consegue perceber? E gentilmente. Isso daqui é só para melhorar a eufonia, né? Quer dizer, ele tem que vir só no último ou ele pode vir? Pode vir só no último. Então, ela agiu calma e gentilmente. Calmamente e gentilmente. Consegue ter essa noção? Oi? Não estaria errado se eu repetisse os dois. Calmamente. Posso fazer, ó, pode se restringir ao último. Se eu preferir colocar em todos, não está errado. Só vai ficar uma frase mais o quê? Pesada do ponto de vista da eufonia, né? Porque vai ficar assim, ela agiu calmamente, gentilmente, adequadamente, legalmente. Aí fica muito mente na frase. Então, por questões de eufonia, o que é eufonia? Soar melhor. A gente prefere deixar restrito ao último, mas é uma preferência. Se vier em todos, não está errado, tá? Agora, numa redação, vamos deixar restrito o quê? Ao último. Por duas coisas. Porque a gente quer seguir o princípio da economia linguística, que é você o quê? Usar o mínimo de palavras. Então, isso vai deixar a frase mais concisa. E segundo, que vai melhorar o padrão de eufonia, tá? Então, numa redação é melhor a gente colocar só no último. Beleza? Se o cara quiser cortar porque você colocou em todos, ele pode? Pode. Ele só não vai tirar ponto de gramática, né? Ele vai tirar ponto de quê? Estrutura. Vai falar, a estrutura poderia estar melhor. O problema da redação é que você tem expressão que tira ponto por erro. E estrutura que não é bem erro. Estrutura é porque você acha que poderia estar escrito de uma outra o quê? Forma. Vocês entendem a diferença? O ponto de expressão é um negócio, o ponto de estrutura é outro. O ponto de estrutura tem a ver com o olhar de quem está lendo. E aí, às vezes, o menino sobra. Eu olho sua frase e falo assim, confusa, não é? Ambígua, cacofônica. Ou seja, eu estou fazendo uma análise pessoal da forma como você o quê? Escreveu. Padrão de linguagem baixo. Não posso fazer isso? Posso. Tá? Então, isso aí seria uma análise mais estrutural, beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Agiu calma e gentilmente. Todo mundo bem? Beleza? Bom, então pensei nisso aqui.
Aí continuo no meu conceito, só que agora nós vamos ver locução o quê? Adverbial. O que é a locução adverbial, gente? Quando você pensa em locução adverbial, a gente já sabe desde o início do nosso curso que locução é sempre o quê? Mais de uma palavra. Então, você tem um conjunto de palavras. Então, conjunto de palavras Então, a gente tem um conjunto de palavras que equivale a um advérbio, ou seja, que modifica o verbo, o adjetivo ou outro que advérbio. Não vai depender da estrutura da frase como um todo. Então, vamos supor que eu tivesse lá assim, ó. Isso é chuva, gente. Tá muito calor, precisa chover. Então, isso aqui para a gente analisar. Os homens vieram do Brasil. O que vai ser esse do Brasil aí? Está se referindo a quem? Vieram, né? Não é de onde que eles vieram? Agora, se eu colocasse, por exemplo, esse do Brasil aqui, ó, os homens do Brasil vieram. Aí seria homens o quê? Brasileiros? Não seria isso? Aí seria uma locução de que tipo? Adjetiva. Trocar as vezes de posição vai mudar a função, vai mudar a classe. Então, é outra coisa que a gente pode ver em prova. Então, esse do Brasil aqui, ó, tá modificando o verbo. É uma locução adverbial de quê, gente? De lugar, não é isso? A sociedade, nos últimos anos, tornou-se escrava da imagem. Onde é que vai estar a nossa adjunta adverbial? Nos últimos anos. Bom, é quando que a sociedade se tornou o quê? Escrava da imagem. Então, locução adverbial de tempo, não é isso? Em poucos anos, muita coisa mudou no Brasil. Quantas locuções adverbiais ou advérbios eu tenho nessa frase? Só duas locuções, né? O muita é advérbio? Não. Esse muito é pronome o quê? Indefinido. Em poucos anos, o que vai ser isso? Locução adverbial de tempo, né? E no Brasil, locução adverbial de quê? De lugar. Oi. Não. Flávia, se eu colocasse em vez de muita coisa, muitas coisas mudaram. Varia, não varia? Daria certinho também, ó. Muitas coisas mudaram no Brasil. As duas formas estão adequadas. Muitas coisas. Coisa é o substantivo, né? E esse muitas aqui é um pronome como? Indefinido. Então, ele varia para acompanhar o seu substantivo, tá certinho? Pode fazer. E o verbo só teve que acompanhar o sujeito, né? Não posso fazer muitas coisas, mudou. Aí vai ficar meio esquisito. Apesar que a gente gosta de fazer um quis menino bonito, né? Já viram o povo falando assim? Posso falar nada que eu também falo.
Fala, gente. A gente fala. Chama plural topicalizado. A gente acha que a gente está na França. Se colocar o plural na primeira coisa, vai em todas. Porque no francês é assim. Você dá só no primeiro negócio, o resto está no plural. Por inferência. Oi. Esse daqui tá, né? Tem a ver com as mudanças. Muitas coisas mudaram no Brasil quando? Em poucos anos, que eu tô localizado. Então, a locução adverbial é um conjunto de palavras. Vocês perceberam que, na maioria das vezes, esse conjunto de palavras é o quê? Preposicionado? Por que é importante eu chamar a sua atenção para isso? Porque quando chega lá na parte de análise sintática, você acha que só o que tem preposição nessa vida é o quê? Objeto indireto. O menino olha e fala assim, preposição, objeto indireto. Meu filho, o mundo é preposicionado e você não está sabendo. Complemento nominal, objeto indireto, adjuntos, o quê? Adverbiais que vão ter relação com as locuções adverbiais. Então, uma coisa que você pode colocar é que as locuções adverbiais, em geral, são introduzidas por preposições. Isso vai ser muito comum. É tipo 99% das vezes. Então, em geral, essas locuções adverbiais são introduzidas por preposições, para você entender que os adjuntos adverbiais também podem ser o quê? Preposicionados. Não podem? Então, locução adverbial é um conjunto de palavras que equivale a um advérbio, ou seja, que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Ocasionalmente também pode modificar uma oração, não pode? Igual um advérbio. Se eu deslocar essa locução, ela vai continuar mudando a oração inteira? Flávia, se eu deslocar, por exemplo, assim, em poucos anos, ela vai continuar modificando a oração inteira? De uma maneira geral, não. O que pode acontecer é você deslocar e ainda alterar o quê? O sentido, né? Você colocar assim, ó, muita coisa em poucos anos. Aí você está falando de coisas que o quê? Mudaram, a quantidade de coisas que mudaram em poucos anos. Aí você passa a ter problemas. Problema não, né? Porque às vezes vai ser só alteração de sentido. Mas também não é sempre que vai o quê? Alterar. Tudo você tem que pensar no contexto. Beleza? Todo mundo conseguiu ter uma noção disso aqui? Sim? Bom, fazer um pensando aqui, já que a gente já está fazendo uma questão, na verdade, você já tem pelo menos o conceito para avaliar o que você está falando. Você vai pegar uma questão.
Então, imagina que eu tivesse isso aqui, ó. Todas as palavras destacadas têm a mesma natureza. Quando eu falo natureza, eu quero dizer a mesma o quê? Classe gramatical, né? Então, natureza, classe gramatical, exceto. E aí? Quando vocês pensam nascer, eu já sei até o que vocês avaliaram. Em vez de vocês olharem a natureza, que é a classe, vocês analisaram mais o sentido, né? A C tem mais a ver com o sentido, que o sentido é meio discrepante em relação às outras. Aqui, ó. Havia mais pessoas no local. O que acontece com esse mais? Está modificando qual palavra? Pessoas, né? Pessoas é um substantivo. Então, esse mais aqui pode ser advérbio ou não pode ser advérbio? Não pode. Ele é um pronome o quê? Indefinido. Havia mais pessoas no sentido de havia outras o quê? Pessoas. Então, esse mais aqui, pronome indefinido. Eram mais honestos que os outros. E aí, o que está acontecendo com esse mais? Esse mais aqui está modificando honestos, né? Honestos é o quê? Adjetivo. Então, mais só pode ser um advérbio de intensidade. Eram mais honestos que os outros, está comparando, né? Então, advérbio. No Brasil, isso não acontece mais. Esse aqui tem a ver com acontece, não é isso? Acontece novamente, outra vez. Mas em termos de classe, isso aqui é um advérbio. Eu concordo com você que semanticamente isso é diferente disso. Não acontece mais, dá uma ideia de tempo, não dá? Não é, gente? Tipo assim, não acontece outra vez, novamente. E aqui não. Mais vivos e menos tristes. Era assim que eles estavam. Eles estavam mais vivos. Vivos aqui funciona como adjetivo. Então, esse daqui só pode ser o quê? Advérbio. A palavra mais usada no caso é esta, amor. Mais está se referindo a quê? Usada. Usada aqui é um particípio. Todo mundo consegue ver que é um verbo no particípio? Né? A palavra que é mais usada. Então, a gente tem um verbo no o quê? Particípio. Isso daqui é advérbio. Beleza? Então, quando eu pedir palavras que tenham a mesma natureza, natureza tem a ver com qual ideia? Classe gramatical. E aí eu quero todas têm a mesma natureza, exceto qual que não tem a mesma natureza? Letra A. Esse tipo de questão é super recorrente, em que você grifa a mesma o quê? Palavra. É muito comum com muito também, né? Então tem algumas palavrinhas que a gente já sabe que tem mais chance de cair. Bastante, muito, mais. Por quê? A gente tem que ficar atento se eles estão modificando um substantivo ou se por acaso eles estão modificando verbo, adjetivo ou outro advérbio. O que eu tenho que pensar no caso daqui? Que advérbio não modifica o quê? Substantivo. Beleza? O povo tomou um banho aí na rua, né? Estamos solidários. Um dilúvio, né? E eu fui almoçar a pé, pensei a mesma coisa. Estou lá no restaurante, só estou ouvindo os trovões. Falei, que beleza, hein? Vou pegar uma chuva de blusa branca, vai ser ótimo. Falei, vai ter que desmarcar a aula. Só que eu cheguei aqui, daí uns 20 minutos, começou a chover. Bom, então sua nota, você vai colocar assim, ó. Os advérbios não modificam quem? Então, os advérbios não modificam o substantivo, que é uma coisa super recorrente em prova, tá? Imagina que eu tivesse umas frasezinhas assim, ó.
Parece que é tudo igual, né? Você olha muito assim, você fala assim, para mim tá tudo mais ou menos o quê? A mesma coisa. Só que olha o que acontece. Falava muito. O que vai acontecer com esse muito? Não é o tanto que ele o quê? Falava? Então está modificando o verbo, portanto, isso aqui é o quê? Advérbio. Escreveu muito bem. O muito está modificando quem? Bem, não é o tanto de bem que ele escreveu. É um advérbio modificando o outro que? Advérbio. Então, aqui, ok. Acordou muito triste. Triste é o quê? Adjetivo. Parece modo, tem carinha de modo, mas não é. Por quê? Ele acordou triste e eles acordaram tristes. Não varia? Então, se varia, é adjetivo. E isso daqui, advérbio, portanto. Ganhou muito dinheiro. E aí? Tem a ver com qual palavra? Não é o tanto de dinheiro? Se fosse grana, ia ser como? Ganhou muita grana. Muitos dólares. Muitos reais. Não é isso? Muitos pontos na prova. Né? Então, ganhou. Esse muito não varia? Muito dinheiro. Modificando o substantivo. Amém, né, Rosa? Amém. Tem que falar umas coisas boas pra atrair, né? Então, ganhou muito dinheiro, pronome indefinido. Você viu que a Mega Sena tá acumulada, né? Joguei ontem. Ah, eu jogo toda semana, então... Uai, gente, qual é a... Só existe uma forma de você ganhar, tendo o quê? Jogada. Ah, o joguinho do Robson lá, eu também faço meu toda semana, religiosamente. Vai que ganha, né? Jogos mesmo. Já ganhei. Ano passado eu ganhei 300 e poucos reais. Mas ganhei. Ah, muito não, mas... Mas eu tenho um ticket que ganhou 32 mil reais. Então, né? Você vai comprar a casa de frente? É, tá vendendo, é mesmo, é verdade. Casa de frente da minha casa tá vendendo, né, Robson? Ó, o Robson falando comigo, que ele não precisava ter comprado o apartamento dele, não, que pensando bem, dava pra ele morar lá em casa, né, Robson? Ele já morou um tempo comigo. O problema. Dava, é, mas eu. Dava tranquilo. O problema não é ele morar comigo, o problema é ele tomar banho 11 horas cantando. Porque ele já morou lá em casa um tempo. Mas é sem brincadeira nenhuma. Imagina você lá no seu prédio, né? Ainda mais prédio, que querendo ou não, você tem que ter uma mínima regra. Aí a gente chegava da aula, Robson, vou tomar um banho, pode tomar. Cantando, mas cantando horrores. A rapariga, não sei o quê, né? Umas músicas lá que só ele sabe. É, umas músicas lá. Aí ele canta, canta, canta. Robson, canta baixo. Não é nem não canta, é canta baixo, né? Não adianta nada. Conseguiram ter essa noção que o advérbio, então, não modifica o quê? O substantivo? Isso é o mais importante para a gente analisar. Não existem umas palavrinhas que isso aí comumente te causam dúvida? Então, a gente pode fazer o quê? Mapear essas palavras, né? Fica mais fácil para a gente ter uma noção. Então, vamos mapear aqui. O Robson, quando ele veio para Belo Horizonte, ele já conquistou a atendente do curso, sem brincadeira. Ele veio para morar na casa da atendente do curso, aqui do curso. O que ele prometeu para ela, eu não sei até hoje. Mas... E assim foi, ele já veio morando na casa da atendente. Você alugou um quarto lá, né? Sei que ele já chegou de mala pronta. Eu falei, gente, onde é que esse menino vai ficar? Aí a menina que trabalhava no curso, não, lá em casa. Eu falei, nossa senhora. Eu me considero uma pessoa boa, receptiva, né? Falei, vou dar emprego, mas abrigo mesmo eu só dei depois de uns 3 anos que ele estava aqui. Né? Que depois eu já convivei, eu já fui na casa dos pais dele, já olhei que ele tinha residência fixa, pai, mãe, né? Tudo bonitinho. E antecedentes criminais, já tinha olhado tudo. Aí eu deixei ela lá em casa um tempo, mas de cara assim, ela foi bem, como é que fala? Mais generosa. Bom, pensando aqui, ó, nós vamos continuar a nota. Algumas palavras.
existem algumas palavrinhas que geram dúvida. As mais comuns, que vocês ficam mais em dúvida, é essa aqui, ó. Mais, menos, muito, pouco e bastante. Essas três aqui ainda são um pouquinho mais fáceis, porque em determinados contextos elas o quê? Variam. Então essas três aqui têm a vantagem de variarem. Então essas três aqui eu posso fazer uma chavinha e colocar assim, ó. Isso que horroroso. Olha o que acontece com essas palavras de uma maneira geral. Todas elas, tá? Serão advérbios quando se referirem ao verbo, ao adjetivo ou outro que, gente? Advérbio. Então, todas elas serão advérbios quando se referirem ao verbo, ao adjetivo ou outro que? Advérbio, beleza? E todas elas serão pronomes indefinidos Isso. Então, aqui, ó, todas elas serão pronomes indefinidos quando estiverem antes de um substantivo, referindo-se o quê? A ele, não é isso? Então, eu posso falar assim, ó. Estava bastante preparado para a prova. Estava bastante preparado no sentido de estava o quê? Preparadíssimo, muito o quê? Preparado, não é isso? Então, esse bastante aqui está modificando qual palavra? Preparado. Preparado não é um verbo no particípio? Não é isso, gente? Então, isso daqui só pode ser o quê? Advérbio. Não é isso? E serão pronomes indefinidos quando estiverem antes de um substantivo referindo-se a ele. Então, aqui, ó, havia bastante criança no local. Quando eu falar havia bastante criança no local, o que a gente tem aqui? Está modificando quem? Criança, não é isso? Havia bastante criança no local, havia muitas o quê? Crianças. Todo mundo consegue perceber que nesse caso até varia, não varia? Bastantes crianças, que é o que a gente está falando aqui, ó. Variam quando se referem a um substantivo. Aí o variam se refere só a esses três últimos. Isso aqui se refere a todos eles, né? Então havia bastantes crianças. Esse caso aqui é um pronome o quê? Indefinido. O bastante ainda pode ser um adjetivo, não pode? Só o bastante daquela lista. Para ele ser um adjetivo, onde é que ele tem que vir? Antes do substantivo ou depois? Depois. Então, esta palavra aqui, ó,
Então, bastante pode funcionar como adjetivo e, nesse caso, ele vem depois de quem? Do substantivo. Todo mundo consegue perceber? Oi? Mas aí ele não junta com o advérbio, né? Sim. Por exemplo, assim, certo, qualquer, diverso, quando colocados depois do substantivo, também viram o quê? Adjetivos. Mas aí não tem nada a ver com advérbio. Beleza? Muda a função dele, mas não tem nada a ver com advérbio. Então, essas podem funcionar como adjetivo. Aí vamos supor que eu tivesse assim, ó. Em vez de eu falar havia bastante criança, eu posso falar havia crianças o quê? Bastantes, no sentido de crianças o quê? Suficientes, né? Ou aqui, ó, já tenho problemas bastantes. O que seria problemas bastantes? Suficientes. Já tenho problemas bastantes, problemas suficientes. Beleza? Você mapeou essas palavrinhas porque elas podem ser advérbios ou pronomes o quê? Indefinidos. Nesse caso aí, só advérbio é pronome indefinido. E no caso do bastante, é o único dessa listinha que pode ser advérbio, que também funciona como adjetivo. Todo mundo conseguiu entender? Se modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, então estava bastante preparado. Você tem um particípio funcionando como adjetivo, né? Conseguiram ter essa noção? Bom, aí eu posso falar assim, que todo advérbio, que toda palavra terminada em mente é advérbio? Existe essa regra? Lógico que não, senão semente era o quê? Advérbio, não é isso? Então, o sufixo mente, o sufixo está associado à formação de o quê? Advérbios. Está lá nas suas notas, pode colocar bolinho. Então, o sufixo mente está associado à formação de advérbios a partir de adjetivos. Então, eu falo alto, vai fazer altamente. No caso aqui, teve que colocar no feminino, né? Justo, vai fazer o quê? Justamente. Aqui, ó, teve que colocar no feminino também. Triste, não vai ter que mudar, vai ficar como? Tristemente. Feliz vai fazer como? Felizmente. Também não teve que mudar nada. Esses daqui tiveram que mudar essa letrinha porque eles eram o quê? Biformes. No caso dos biformes, primeiro a gente coloca no feminino. Vocês perceberam isso? Sim ou não? Aqui, ó. Se eu pegar esses dois aqui, ó, só para você ter uma ideia da formação. Curioso. Curioso, eu tenho como fazer assim, curiosamente? Não, eu tenho que pôr no feminino, curiosa, para depois acrescentar o sufixo o quê? Mente. Então, eu fiz curiosamente. Não é isso, gente? Sim? Agora, vamos supor que eu tivesse gentil. Gentil varia em gênero? Não. Esse é biforme e gentil é como? Uniforme. Como gentil é uniforme, eu já consigo fazer direto gentilmente. Não precisa passar para o feminino, até porque ele nem tem. Todo mundo entende isso? Só para você ter uma noção de como é que cada um foi formado ali. Então, o sufixo mente está associado à formação de advérbios a partir de adjetivos. Mas nem toda palavra que termina em mente é advérbio, pelo amor de Deus. Não sei de onde que os outros tiram essas ideias, não, né? Aí o povo tira uma outra ideia que eu acho mais privilegiada ainda. Acha que toda palavra que é advérbio, terminada em mente, é advérbio de quê? O povo acha que é de modo. Não sei por quê, mas não é, tá? Isso, a carga semântica depende do
contexto. Nem é sempre de modo e nem é sempre de intensidade. Varia, beleza? Então, aqui, ó. Nem todo Então, nem todo advérbio terminado em mente terá a mesma carga, o quê? Semântica. Ela varia em função do contexto, não é isso? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela é extremamente educada. O que quer dizer isso? Ela é extremamente educada, quer dizer que ela é o quê? Muito educada. Neste caso aqui tem a ver com intensidade. Todo mundo consegue perceber? É o advérbio de intensidade. Possivelmente iremos ao evento. Possivelmente iremos ao evento. O que vai ser isso? Dúvida. Esse não é de dúvida? Provavelmente. Então, aqui, ó, por enquanto, não tem nenhum que seja de o quê? Modo. Ela agiu, agora eu vou colocar educadamente. Agora eu tenho um que é o quê? Modo. Mas é sempre modo? Não. Então, nem todo advérbio terminado em mente terá a mesma carga semântica. Ela varia em função do contexto, depende da frase. Não posso ficar decorando carga semântica, não, tá? Beleza? Bom, como você está falando de carga semântica... Oi. É porque é um particípio, né? Mas ele está funcionando como adjetivo. Ela estava preparada, ele estava o quê? Preparado, né? Então, certos particípios vão funcionar como adjetivo. Homens preparados, mulheres o quê? Preparadas. Beleza? Funciona como adjetivo. Funciona como, né? Ele é um particípio funcionando como um adjetivo. Beleza? Tanto você pode ter uma oração reduzida de particípio, funcionando como oração o quê? Adjetiva, né? Isso é comum. Materiais usados. Não vai ter um particípio aí com uma função de adjetivo? Né? Os materiais que foram o quê? Usados, normal. Bom, aí agora você está na carga semântica dos advérbios, então vamos colocar assim, ó. Então, eu tenho o seguinte, a carga semântica dos advérbios e das locuções adverbiais varia em função de quem, gente? Do contexto. Não é o contexto que vai definir como é que é essa carga semântica? Posso dar exemplos bem simples que vão te fazer pensar nisso, ó. Se eu coloco assim, ó, não vou, diretaço. O que esse não está indicando? Não vou, negação, beleza? E se eu escrever a mesma frase assim, ó, não, vírgula, vou ao evento, o que esse não está indicando? É a mesma coisa? É como você fala assim, não, vou ao evento, quer dizer, mudei de
Ideia, famoso doce, né? A pessoa te oferece um bombom, aí você já aceitou vários, você vira para ela assim, não, aí você fala, não, começa mais um, né? Isso é triste demais. Então, nesse caso aqui, hesitação, com H e S, por favor, tá? Vocês escrever outra coisa. Então, não, vou, famoso doce, não é isso? Você está hesitante. Não é totalmente diferente o sentido, né? Aqui, ó, eu falo assim, ele canta bem. Ele estava bem animado. Ele canta bem é o modo como ele o quê? Canta. Dá para perceber que a ideia aqui é de modo? E ele estava bem animado, não é o tanto que ele está animado, né? No sentido de ele estava muito animado. Então, nessa frase, esse bem tem uma conotação de quê? Intensidade. Todo mundo tá vendo? Bom, aqui eu só te dei exemplo de advérbios mesmo. Que eu estou considerando advérbio porque só tem quantas palavras? Uma. Quando eu falo de locução, é porque a gente tem o quê? Mais de uma palavra. Então, vou te dar exemplo de locução também. Você vê que até a locução varia de sentido. Então, falei lá assim, ó, o relacionamento deles vem de longe. O que quer dizer isso? Não é de longa data? Não é mais uma ideia de tempo? O relacionamento deles vem de longe, vem de muito tempo, beleza? Se eu falasse assim, ó, ele é de longe melhor que você. A comparação tá no melhor, né? Eu quero esse pedacinho aqui, ó. Ele é de longe melhor que você, quer dizer que ele é o quê? Muito melhor. Concordam que a comparação tá aqui, ó. E aqui tá falando que ele é o quê? Muito melhor. Ah, ele é de longe melhor que você, quer dizer, ele é muito melhor. Então, nesse caso, intensidade. Beleza? E se eu falasse assim, ó, ela era mais bonita de longe. Primeiro, isso aqui é uma sacanagem, né? Acontece. Claro que acontece. Ela era mais bonita de longe. Agora tá mais na moda, não é ser mais bonita de longe, ser mais bonita na foto, né? Muito mais na moda. Muito mais. Ela era mais bonita de longe. O que quer dizer isso? Lugar. Agora é uma referência de lugar. O pessoal do online sempre fala assim, nossa, você é pequena quando me vê pessoalmente. Gente, qual é a parte de vocês entender? Todo curso eu falo que eu sou pequena. Será que o povo duvida? Eu sou pequena, eu tenho menos de 1,60 m. Bem menos até. Oi? Não, mas é porque no vídeo não é isso. No vídeo é porque o pessoal me vê só da cintura para cima. Então, eles têm, sei lá, algum tipo de sensação diferente. Aí, toda vez que eu vou dar uma aula presencial, mas toda vez, esse mês de janeiro eu vivi isso quantas vezes? O mês inteiro. Eu chego lá, o primeiro comentário dos meninos é: nossa, você é pequena. Avisei, né? Então, não é para falar que eu era mais bonita de longe. Isso aí é sacanagem. Guarda, pensou, não fala, né? Tem coisa que ele não precisa falar também. Conseguiram pensar nisso aqui, que a carga semântica o quê? Varia em função do contexto. E não varia mesmo, né? A gente tinha uma menina que trabalhava aqui, a Dani, hoje ela mora no Canadá, uma assessora super fina que queria ser maquiadora, né? Agora ela já realizou o sonho dela. A Dani atendeu uma vez um cliente aqui do curso e ela conversou com ele no WhatsApp um tempão. E ele ia fazer o serviço pra gente. Aí no dia que ele veio fazer o serviço, fechou com ele, resolveu e tal. Aí ele tava procurando a Dani. Ele, gente, mas cadê a Dani? A Dani do lado dele. Aí ela virou e falou assim, não, eu que sou a Dani. Ele, não, essa Dani aqui, mostrou a foto. Por Deus, você tava, ó, você viu também, ele lá com a fotinha. Não, essa Dani aqui, ela falou assim, ô moço, sou eu, é porque eu sou maquiadora e eu tô um pouco mais produzida. Vocês imaginam tanto, né? Um pouco tanto, né?
Dava nem pra reconhecer a pessoa. Mas ela é muito bonita, de qualquer forma. Só que maquiada é diferente. Você fica outra pessoa, né? Só o cílio já virou. Só a autoestima, já, se eu olhar, já fica 10 vezes mais fatal, né? Bom, os advérbios não têm flexão, exceto de quê, gente? De grau. Então, vamos ver a flexão de grau dos advérbios. Então, a flexão de grau dos advérbios. Primeiro, que ela é idêntica à dos adjetivos. Por isso que eu não gosto de ficar vindo para aula maquiada, tá vendo? Já pensou? Vocês nem me reconheceram na rua? Morri. Arrumei uma ótima desculpa, né? Foi a época que eu andei mais arrumada, foi quando a Dani era minha assessora. Eu chegava, ela queria fazer maquiagem. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu cheia de trem para fazer, né? Vamos fazer uma maquiagem leve. Eu com cílios. Né? Maquiagem de um olho preto, né? Delinear. Um glitterzinho aqui. Não, mas é só um cantinho do olho. Você fala, o que é isso? Ela é idêntica à do grau dos adjetivos. Então, o grau dos adjetivos a gente tem a comparação. Comparação a gente podia ter de inferioridade, de igualdade. E a parte fácil do curso está acabando, né? Depois do recreio já acabou. Já vai para o pronome, acabou. Acabou. Essa parte aqui estava na quinta, sexta série, tchau, despedir, acabou. Agora vem a sétima, que mais reprova. Então, comparação de inferioridade, você tem o menos, mais um advérbio, mais que ou do que, porque pode ser os dois, né? Que ou do que também é facultativo. Então, eu falo assim, ó, ele acordou mais cedo, peguei aqui um advérbio, que o amigo. Então, ele acordou mais cedo que o amigo. Ó, desculpa, menos. O mais vai ser aqui embaixo. Ele acordou menos cedo que o amigo. Mas pode ser, né? Acordou menos cedo. Ótimo. É porque os dois acordaram cedo. Um acordou 5h30 e o outro 6 horas também, ó. Menos cedo. Igualdade. O que eu vou ter? Tal qual, tanto quanto. Igual a, que eu tenho mais opções. Então, eu falo assim, ó. Ele acordou tão cedo quanto o amigo. Então, tão cedo quanto. Então, ele acordou tão cedo quanto o amigo. De superioridade, o que eu vou ter? Ele acordou mais um advérbio qualquer, né? Do que. Então, vou fazer assim. Ele acordou o quê, gente? Não é igualzinho do adjetivo? Pode ser que ou do que. Então, ele acordou mais cedo que ou mais cedo do que o amigo. Essa parte que a gente fez é a comparação. Mas também existe grau de que tipo, gente? Superlativo. Tudo é uma questão de referência, né? Se você pegar uma banca tipo a FGV, ela vai preferir cobrar um advérbio e um adjetivo do que uma questão de pronome. Não é uma questão de referência, depende da banca. Tá? Agora, 90% das bancas vão preferir o quê? Pronome, verbo. Tá? Até aqui, beleza? Então, você tem o grau superlativo. Superlativo tem a ver com intensidade, não é isso?
Então, toda vez que falar superlativo, você está buscando isso aqui, ó, intensidade, tá? Aí você tem o superlativo absoluto e o superlativo como? Relativo. Absoluto analítico, que no caso aqui vai ser advérbio mais advérbio. Se fosse do adjetivo, ia ser advérbio mais adjetivo. Não ia ser isso? E no caso do sintético, o que a gente tem? Advérbio mais afixos. O que são afixos? Prefixos e sufixos. E o relativo, então, eu tenho de inferioridade e de o quê? Superioridade. Então, absoluto analítico, advérbio mais advérbio. Acordou muito cedo. Muito cedo. É isso? Um modificando o outro. Perfeito. Aqui eu consigo fazer acordou o quê? Cedíssimo. Não é isso? Posso fazer um super cedo, tudo junto? Fica lindo, né? Acordou super cedo. Existe isso, Flávio? Existe. Super só vai ter hífen com o quê, gente? H e R. Né? Letra H e letra R. Relativo de inferioridade, eu vou ter o menos e o mais. Eu falo assim, ó, ele acordou o menos cedo possível. E ele acordou, como é que vai ser? O mais cedo possível. Então, ele acordou o menos cedo possível, o mais cedo possível. Acordou cedíssimo, muito cedo, super cedo. Aqui eu tenho os elementos que vão ser relativos à intensidade. Então, falou grau superlativo, você está falando de o quê? Intensidade. Não precisa ser sempre para mais, não, né? Pode ser menos também. Todo mundo consegue ver? Pode ser bastante, precisa ser sempre mais e menos, ou pode ser bastante cedo? Pode ser bastante cedo. Acordou bastante cedo, não pode? Quando você pensar aqui, ó, você tem bastante, mais, menos, pouco, muito. São palavrinhas que remetem ao contexto da intensidade, só para você ter uma referência, tá? Beleza? O mais importante ser lembrado do advérbio é que ele não modifica o quê? Substantivo. Por incrível que pareça, é o que salva vidas na hora da prova. E no caso da locução adverbial, duas coisas são importantes. É você se lembrar que ela pode ser preposicionada, porque chega lá na frente a gente confunde muito objeto indireto com o quê? Adjunto adverbial. Então aqui pode ter preposição, não tem problema nenhum. E a outra coisa que a gente tem que lembrar das locuções adverbiais é que o advérbio é invariável. Mas uma locução adverbial, ela pode o quê? Variar. Não sei se vocês observaram isso. Morou em vários países. Eu posso colocar vários países no plural. Né? Onde a pessoa morou? Então, o advérbio palavra é invariável. A locução adverbial, ela pode o quê? Variar. Você consegue entender aqui? Isso. Então, morou em várias cidades. Não problema nenhum. Estudou por várias horas. Sim? Advérbio é invariável. E locução adverbial é ou não? Não. Por quê? Porque a locução ela não é formada por advérbio, ela é formada por outras o quê? Classes, por outras palavras. Todo mundo entende esse raciocínio? Beleza? Deixa eu dar uma última coisa que não tem a ver mais com advérbio, mas é uma matériazinha que pode aparecer eventualmente, que é a carga semântica de preposição. Estou supondo que você já decorou quais são as preposições, o quê? Essenciais. Não decorou?
ante, até, com, contra, que você sabe o que é uma locução, o que? Prepositiva. Locução prepositiva sempre termina em preposição essencial. Não é isso? Que aí você tem que ter uma noção da preposição. E a preposição acidental é uma palavra que eventualmente funciona como que? Preposição. Não existe isso? E eu preciso que você saiba a carga semântica das preposições.